Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. Hoje continuaremos a leitura do livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. Por quê? Porque vai cair no exame de qualificação da UERJ. E hoje, lendo justamente o conto que dá título ao livro. Qual é o conto? Anos de Chumbo. Em maio de 1971, a cavalaria do Exército Confederado atravessou o rio Tennessee sob o comando do general James Stuart, que, ato contínuo, apontou seus canhões contra o Forte Anderson. Chamei o Luiz Haroldo para assistir ao ataque final, mas ele estava de castigo e não pôde vir. Tá vendo? Começa aqui com uma narração histórica a respeito da história dos Estados Unidos e, de repente, tem essa quebra de expectativa. Chamei o Luiz Haroldo para assistir ao ataque final, mas ele estava de castigo e não pôde vir. O que é isso aqui que está acontecendo, né? A gente vai saber agora. Quando veio, dias depois, a investida da infantaria era na Bélgica e durou menos de 15 minutos. Tive de acelerar o avanço das tropas alemãs, porque o Luiz Haroldo estava impaciente. Ultimamente só queria saber de futebol. De qualquer modo, ele não me faria tanta falta, porque com o tempo aprendi a guerrear sozinho. No começo, ele trazia suas forças armadas para passarmos tardes inteiras no meu quarto. Aí, a partir daí, talvez a estranheza já passe, a gente se liga que tá falando de uma criança, né? Só não ficava para o jantar porque achava a comida da minha mãe muito ruim. Quando ela estava para servir à mesa, ele recolhia as brigadas num estojo antigo de madeira, não sem antes cheirar e limpar com flanela as peças que eu tinha manejado. Uma vez, no meio de uma fuzilaria, escondi debaixo do travesseiro um tenente da legião estrangeira para passar a noite comigo. Como Luiz Haroldo não deu por falta do tenente, no dia seguinte roubei um general, depois um centurião, depois um jipe. Eu já possuía quase um pelotão quando minha mãe me flagrou invadindo Normandia debaixo do lençol. Talvez por estar no mau dia, ela foi me delatar ao meu pai. Logo ela, que em brigas de casal volta e meio chamava de otário. Meu pai se gabava de, em 30 anos de carreira militar, nunca ter se locupletado, nem um cigarro de um subalterno jamais filou. Por isso ele me arrancou da cama, me xingou de escroque e ladravaz, me deu 4 tapas na cara e 2 murros na boca, me passou uma rasteira na perna boa e me fez cair com o queixo na quina da mesa. Nossa, a lei da palmada nessa época não existia, né? Fazendo jorrar sangue e me deixando uma cicatriz. Não sei se por sugestão da minha mãe ou por sincero arrependimento, no dia seguinte ele me deu de presente uma caixa de cartolina com 6 soldados. Mas eram os bonecos do exército brasileiro, muito pequetrefes, chumbados num pedestal de madeira. Um deles tocando corneta, outro batendo continência. Tá falando aqui desse... Eu, sinceramente, nunca tive esse tipo de brinquedo, mas de soldadinho de guerra, que os meninos encenavam combates e tal, né? Pouco depois desse incidente, as visitas do Luiz Haroldo foram se espaçando. Cansei de lhe telefonar para vir em casa, a poucas quadras da sua, mas ele dizia que a distância era a mesma. Queria com isso dizer que em vez de ele caminhar meia hora carregando um estojo pesado, fazia mais sentido eu ir ao seu encontro de mãos abanando. O Luiz Haroldo às vezes se fazia de bobo. Sabia muito bem que minha mãe não me deixava atravessar a rua, temendo que eu morresse atropelado com minhas muletas. O menino tinha essa condição aqui que eu não sabia, né? Minha mãe tinha medo de tudo. Instalou em casa uma porta blindada, além de grades nas janelas, como as de uma cadeia e eletrificação no muro que nem o de Berlim. Em frente de casa me fazia passar vergonha, me dava a mão sem necessidade para eu subir e descer do ônibus escolar. Só permitia que eu saísse sozinho para dar a volta no quarteirão e assim mesmo me seguia alguns passos atrás. Exceto pela parada na sorveteria da esquina, não me agradavam esses passeios, as outras crianças faziam comentários. Para ser chamado de manquetó, eu preferia ficar em casa e me distrair com palitos de fósforo que simulavam soldados de chumbo. Minha mãe tinha um pouco de pena de mim, e um dia no clube contou ao pai do Luiz Haroldo da minha paixão por soldados de chumbo, na esperança de que ele me emprestasse a coleção que o filho abandonara no fundo do armário. Mas o major fez mais. Numa de suas viagens internacionais, comprou para mim um jogo com 200 peças de estanho, mais modernas e realistas que as de chumbo. Em 21 de julho de 70, ao pé das pirâmides, as tropas de Napoleão desbarataram um exército de mamelucos, derrubando todos os cavalos e avançando rumo ao Cairo, tá vendo? Aí, de repente, ele coloca do nada mais uma passagem histórica aqui. E, no mínimo, estranho, né? Por que o pai do Luiz Haroldo daria para esse menino pecinhas melhores do que as que o Luiz Haroldo tinha, se o próprio Luiz Haroldo já tinha meio que abandonado as suas? Os pais do Luiz Haroldo e os meus, que se viam esporadicamente no clube militar, ficaram mais próximos por ocasião da minha poliomielite, tá vendo? Aí explica por que o menino andava de muletas. A mãe dele, em especial, chegava em nossa casa de manhã cedo, me trazia umas balas de hortelã e passava os dias sentada a cochichar com minha mãe num canto do quarto.
O Luiz Haroldo vinha depois das aulas, se sentava na minha cama e com um pouco de nojo roçava o dedo na minha perna paralítica. Nos fins de semana, o pai dele aparecia para um uísque com meu pai, e os dois casais ficavam até tarde jogando canastra. Posso dizer que, mesmo de cama, foi esse o período mais feliz da minha infância, por causa de todo o movimento lá em casa e, sobretudo, porque foi então que Luiz Haroldo me apresentou seus soldados. O momento mais infeliz da infância dele foi justamente esses brinquedos de guerra, né? Também me enrabixei pela fisioterapeuta, que me lembrava a miniatura da enfermeira da Cruz Vermelha, e não tardei a dar meus primeiros passos no andador até me adaptar à muleta. Passada a convalescença, foi mais penoso me adaptar ao silêncio na falta dos médicos, da fisioterapeuta e mesmo da mãe do Luiz Haroldo, que parou de nos visitar, embora o marido não dispensasse um uísque com meu pai. Mais tarde, ele passou a vir mesmo nas noites que meu pai dava plantão no quartel, e antes de dormir eu vinha cumprimentar os dois, tentando me enxerir um pouco nos assuntos deles. Assim eu soube que era ele, o major, quem delegava ao capitão, meu pai, missões especiais que deveriam nos orgulhar, a minha mãe e a mim. Era uma tarefa dura e perigosa, porque ele enfrentava um inimigo traiçoeiro e aqui não estávamos falando de soldados de chumbo. Pelo que pude depreender, meu pai lidava com prisioneiros de guerra, criminosos que tinham sangue de verdade nas mãos. Tamanha tensão devia mexer com seus nervos, pois ele voltava para casa com a mandíbula travada, e sem mais nem menos pegava a bater na minha mãe. Acho que batia com mais força por lhe dar razão, pois assumia aos berros ser de fato um grande otário. Nesses rompantes também me parecia que ele tinha alguma bronca do pai do Luiz Haroldo, seu colega de academia e de caserna, que era condecorado sem disparar um tiro, era destacado para missões secretas no exterior e em breve seria promovido a tenente-coronel, enquanto ele marcava passo na carreira, fazendo o serviço sujo dos porões. Quando o major chegava para o uísque, porém, ele lhe trazia o balde de gelo, lhe oferecia poltrona de veludo e um puff para esticar as pernas. Olha só a mordomia que o pai do Luiz Haroldo tinha lá nessa outra casa, né? Tá vendo? Tem uma relação de hierarquia aqui, uma hierarquia lá no serviço que acabava se estendendo à casa desse menino. É possível que tais maledicências tenham chegado aos ouvidos do major. Sem explicações, ele deixou de ver se eu tomar seu uísque com meu pai, o que não o impedia de ver minha mãe toda semana. Tá vendo? Tem alguma coisa aí. O Luiz Haroldo deve ter precavido o pai contra a comida da casa, pois nessas visitas ele mandava vir jantares e vinhos de bons restaurantes. Eu também me servia dessas iguarias, com exceção do vinho e dos queijos mofados, e ficava por ali até minha mãe me mandar para a cama. Sempre peguei no sono com facilidade, mas numa madrugada dessas acordei com cãibras na perna atrofiada e fui pedir uma massagem à minha mãe. Diante da porta dela, parei a tempo. A voz sussurrada que vinha de lá de dentro era do major e a respiração era da minha mãe. Vocês já entenderam. Havia umas pausas aqui e ali, uma risada contida, depois novamente os sussurros do major com menções elogiosas ao meu pai. Que filho da mãe, hein? O senso do dever, a disciplina, o respeito à hierarquia, o patriotismo, a honestidade a toda prova. Depois de novas risadinhas dos dois, o major citava o prestígio que meu pai gozava entre os subordinados. A todo oficialato ele se impunha pelo exemplo, como ao sacrificar suas horas de repouso e lazer no recesso do lar para se ocupar dos seus prisioneiros noite adentro. O major explicava à minha mãe que esses delinquentes, tanto homens quanto mulheres, ficavam horas penduradas numa barra de ferro, mais ou menos como frangos no espeto. Pelo jeito, é a época lá do período militar no Brasil, né? Daí meu pai ensinava a sua equipe como introduzir adequadamente objetos daquelas criaturas. Ele enfiava, aí falo que os lugares onde enfiava, e aquelas palavras eu não conhecia, mas adivinhava, se não pelo sentido, pela sonoridade. Não podia ser mais feminina a palavra tal, enquanto a outra palavra soava algo mais soturno. Em seguida, o major e minha mãe foram se aquietando. Eu escutava apenas o afar dos dois. Depois, a voz gemente da minha mãe a falar as palavras que já disseram antes. Você que já leu o livro sabe o quê? Voltei ao meu quarto porque já estava com um bom das cãibras, mas senti que naquela noite não ia mais dormir. Em 5 de agosto de 72, na Namíbia, o general alemão Lothar von Trotha dizimou os negros heróis na Batalha de Waterberg. Enfim, galera, essa aqui é a primeira parte do conto Anos de Chumbo, certo? Comenta assim, ó, comenta chumbo se você chegou até aqui neste momento. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comenta aí chumbo, que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.